Este programa é livre para todos os públicos. Senhor, nós pedimos, dá-nos essa graça, Senhor, de sermos santos. Assim como o Monsenhor Jonas tanto pregou e nos ensinou na Canção Nova, hoje é um dia especial para nós, no qual nós renovamos o nosso compromisso de dedicação a Ti, Senhor. Dá-nos a graça de sermos santos. Venha tirar do nosso coração todas as raízes venenosas, as raízes podres, as raízes de amargura, de ressentimento, de mágoa. Encha-nos com Teu Espírito e seja o Senhor, Espírito Santo, nosso pedagogo, nosso ensinador nessa partilha da palavra. Nós nos entregamos a Ti. Retira todo medo, toda angústia, todos os preconceitos tolos, as fragilidades do nosso coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Mais uma vez, parabéns a toda a família Canção Nova, a todos os meus irmãos e irmãs de comunidade espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Hoje, 2 de fevereiro, dia muito especial para nós. E obrigado ao Peter por essa canção tão linda, né? Pode falar. Eu podia interromper antes do senhor começar. Fica à vontade. A gente estava saindo, Paula, no camarim, pedido para a gente mandar um abraço para Dani Luiza, nossa irmã de comunidade que está em Roma e faz aniversário no dia de hoje. Que bênção. Então, os irmãos Dani é uma lá querida. no conteúdo, no Sistema Canção Nova de Comunicação, mandando um abraço para ela, então. E como o padre disse, um abraço a todos os irmãos de comunidade. Parabéns aos aniversariantes. A todos. Isso mesmo. Obrigado, querida, por lembrar da Dani, que é muito querida. Então, vamos lá. Hebreus, capítulo 12, versículos 14 e 15. Presta bem atenção. Eu gosto demais dessa passagem e eu acho que ela é muito preciosa para os nossos tempos. Procurai a paz com todos e a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha só o que nós cantamos e o que o Monsenhor nos ensinou, né? Cuidai para que ninguém fique privado da graça de Deus e que nenhuma raiz venenosa cresça no meio de vós, tumultuando e contaminando a muitos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Foi ontem, né, da liturgia da missa. Foi ontem da missa? Primeira leitura. Celebrei a missa ontem, mas não estou lembrando. Primeira leitura. Tanto Hebreus na cabeça dos padres nesses dias, as leituras têm sido de Hebreus. Que legal, Paulo. Obrigado por lembrar. Mas veja bem, cuidado, aliás, primeiro versículo, 14. Procurai a paz com todos e a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Me chamou tanta atenção, ontem quando eu preparava essa pregação, quando eu lia procurai a paz com todos, né? Porque essa palavra procurai, tanto no português quanto no original, no qual foi escrito, no grego, ela representa, é um verbo, né? Representa uma ação, ou seja, o que você tem que fazer para procurar? Vou dar o exemplo, vamos supor que eu perca aqui no nosso estúdio um relógio, um celular, alguma coisa que me é importante. Eu tenho que sair aqui da minha cadeira, me movimentar e procurar, né? Para achar. Talvez eu tenha esquecido esse celular no banheiro, talvez eu tenha esquecido ali na mesa ao lado, talvez eu tinha deixado em outro lugar, talvez o Peter escondeu, não sei, né? Usando o exemplo, você tem que se movimentar. Procurar representa uma ação, é um verbo, né? E a palavra está dizendo, procurai a paz com todos. É um imperativo. É preciso procurar a paz, porque ela não cai do céu, é uma ação. E procurai a santificação, né? Sem a qual ninguém... Procurai a paz com todos e a santificação, né? A santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Primeira coisa, as duas coisas estão ligadas. A paz com todos e a santificação nessa passagem. É como se a santidade fosse um predicado, uma consequência da paz com todos. E Jesus, muitas vezes no Evangelho, deixou claro que do nosso relacionamento com os outros e as outras, dependeria o nosso relacionamento com Ele. Por exemplo, aquela parábola na qual o rei perdoou o empregado que lhe devia muito, mas o empregado não perdoou um amigo, um semelhante, que não era da realeza, que não era um nobre, que não lhe devia quase nada. E depois o rei se sentiu ofendido por aquele empregado não ter perdoado o seu semelhante, que lhe devia pouquinho. E puniu esse empregado malvado, né? E ali é uma metáfora do jeito como Deus age conosco, nos perdoando de tanta coisa, para que nós perdoemos também os nossos irmãos. Então essa passagem, por exemplo, eu poderia citar muitas outras, ela exemplifica
Ela encarna esse conceito de que do nosso relacionamento com os outros vai depender o nosso relacionamento com Deus. Porque o outro é imagem e semelhança de Deus. O outro é templo do Espírito Santo. Então, se eu não procuro a paz com os outros, muito possivelmente eu não vou alcançar a santificação. Salvo quando a pessoa é um eremita que tem uma vocação de viver num deserto, como se vivia no século IV, V, né? Mas são raríssimas as pessoas que têm essa vocação. Todos nós convivemos com pessoas, né? De alguma forma. E ontem, preparando esse momento, eu já rezava por você aqui, filho, filha que nos acompanha, perguntava a mim mesmo e a Deus, o que é procurar a paz com todos? Porque o original com o qual a Bíblia foi escrita, a tradução seria procurar a paz com todos os seres humanos. Mas é claro, essa procura da paz começa com quem está mais pertinho da gente, né? Com um amigo, com um familiar, com aquele que trabalha conosco. E o que é procurar a paz com todos? Não é, já vou começar excluindo algumas opções. Não é você se tornar um legalzão, né? Aquela pessoa é da paz, padre. Muitas vezes quando se diz que uma pessoa é da paz, é sossegada, quer dizer que a pessoa não se move, né? Tá caindo no mundo, ela tá tudo bem, né? Não é você ser um legalzão, não é você ser uma pessoa que diz sim para todo mundo, que quer agradar todo mundo, porque isso acaba te deixando doente com o tempo, quando você não sabe dizer não, né? Procurar a paz com todo mundo não é isso, porque existirão alguns conflitos que são necessários no caminho, né? Farão parte do processo do afunilar dos relacionamentos, né? A gente vai burilando um ao outro. Se você só diz sim, você vai ser manipulado, dominado pelo esposo, pela esposa, pelo amigo. Então, existem alguns conflitos que são necessários. Mas o que é buscar a paz com todos? Nada mais é, preste atenção nessa palavra que eu vou usar, um neologismo, né? Não existe, essa conjugação não é fácil, normal de se ouvir, mas é se tornar uma pessoa convivível. Uma pessoa convivível, com a qual se dá para conviver. Porque tem pessoas que, opostamente a isso, se tornam pessoas com as quais não se dá para conviver. Não é? A pessoa ela chegou num nível de egoísmo, de fechamento, presa às feridas do passado, ela não perdoa, que ela vai afastando as pessoas de si. Quantas pessoas assim, né? Vão afastando as pessoas de si. Ela não é uma pessoa convivível. O que é procurar a paz com todos? É procurar viver em harmonia no trabalho, é procurar viver em harmonia em casa, é procurar viver em harmonia na faculdade, é procurar ser uma pessoa que constrói paz. Porque a paz não pré-existe, como nós dizíamos ontem do ambiente da casa, você constrói. E como você constrói a paz? Sendo uma pessoa convivível, uma pessoa, sabe, isso é uma escolha, construir a paz é uma escolha. No fundo, construir a paz é lutar para trazer sempre a sua melhor parte à tona e educar a sua pior parte para o amor. Porque, opostamente a isso, tem pessoas que dizem assim, padre, eu trato todo mundo bem, mas quando eu chego em casa eu sou eu mesmo. O que ele quer dizer, eu me torno, me perdoe, uma pessoa ardilosa, um cavalo, né? Falando português claro. Uma pessoa mal educada em casa. Não, isso não é ser você mesmo, me perdoe a sinceridade, porque você foi criado à imagem e semelhança de um Deus que é amor. Então isso não é a sua essência, isso não é a minha essência, não pode ser. Você foi feito, criado à imagem e semelhança de um Deus que é amor. Então, o que está acontecendo quando você pensa assim e faz isso? Você em casa simplesmente está escolhendo trazer o seu pior à tona. Porque procurar a paz com todos significa sempre lutar, sem nunca baixar as guardas, contra o nosso pior. Porque nós temos uma tendência ruim em nós. Como temos uma semente de santidade, temos também uma inclinação ao mal, aquilo que São Paulo dizia na carta aos Romanos. Às vezes eu faço o mal que eu não quero e não faço o bem que eu quero fazer, né? Temos essa inclinação. Então procurar a paz com todos é sempre lutar contra essa sua tendência, a minha tendência egoísta, contra a nossa amargura, contra a nossa mesquinhez, contra a nossa mania de colocar defeito em tudo. Às vezes nós não percebemos, não julgo você, filho, filha, mas nós nos tornamos pessoas muito chatas, sabe? Tem gente que pediu para ser chata e entrou na fila 15 vezes. A gente não percebe, né? Mas nós vamos nos tornando muito chatos, né?
muito não convivíveis. Tem que ser tudo na minha cartilha, tem que ser tudo do meu jeito. Se mover 1 milímetro a caneca que eu deixei na mesa é morte. São coisas pequenas, mas vão nos tornando pessoas que não conseguem construir a paz, que não conseguem procurar a paz. E essa palavra procurar, ela é interessante também, porque geralmente a gente procura aquilo que foi perdido, não é verdade? E existem casos nos quais a paz se perdeu na sua família, no seu ambiente de trabalho. Você precisa procurar, ou seja, você precisa ser um semeador da paz, né? Está escrito no Evangelho, né? Nas bem-aventuranças, bem-aventurados os que promovem a paz, né? Felizes os que promovem a paz. Às vezes você vai ter que procurar a paz que foi perdida. Porque olha, sendo bem honesto, querido e amado filho, filha, é tão ruim, é tão desgastante você viver num ambiente no qual não há paz. É ou não é verdade? Você que já teve essa oportunidade, eu já tive essa oportunidade. Viver num ambiente no qual as pessoas estão sempre puxando o seu tapete, né? No qual as pessoas estão sempre falando mal de você. Claro, a gente não vai gostar de todo mundo. Buscar a paz não significa gostar de todo mundo, mas significa respeitar todo mundo. Agora, um ambiente no qual onde as pessoas se respeitam, onde as pessoas cedem para que o todo ganhe, onde as pessoas educam o seu egoísmo, né? Porque nada destrói mais a paz do que o egoísmo. O egoísmo da gente, de só pensar na gente, né? Só querer fazer do nosso jeito. Isso destrói a paz. Mas quando a pessoa vai aprendendo, sabe, a dominar o seu pior, vai aprendendo a estimular a generosidade ao invés do egoísmo, vai aprendendo a não baixar a guarda diante da sua má tendência. Esses dias eu vi uma pesquisa que me chamou tanta atenção, foi feita na Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, que falava que uma das coisas, na Universidade de Seattle, no estado de Washington, que dizia que uma das coisas que mais destrói o relacionamento é aquilo que é chamado de zona de conforto relacional, né? Um casamento, por exemplo. Chegou num ponto, eu já conheço ela já me conhece, ele já conhece meus defeitos, então, tá bom, tudo bem, conhecer-se é uma coisa. Agora, acomodar-se no pior e deixar o pior sempre conduzir a relação é outra. E esses pesquisadores que estudaram casais por décadas descobriram que os casamentos acabam, as famílias são destruídas justamente nesse ponto. Eu sou assim mesmo, se quiser me ame. É sempre o pior para quem... É engraçado, mas parece que às vezes a gente dá sempre o pior para quem a gente deveria mais amar, né? Eu vou ver uma amiga, a mulher se arruma. Vai ver na casa da mãe, se arruma. O marido tá sempre, tadinha, parecendo que voltou da guerra das Maldivas, né? Daquele jeito. E o homem da mesma forma. Claro, dentro de casa não dá para você estar produzido todos os momentos, óbvio, não é isso que o padre está dizendo. Mas a gente tem que aprender a dar o nosso melhor, cuidando de si quando você vai ter aquele momento com seu esposo. Não dando só os piores do seu temperamento para sua esposa. Padre, então eu nunca posso descansar? Não é que você nunca pode descansar. Você não pode baixar a guarda diante daquilo que é ruim. Porque se você baixar a guarda, cresce. Infelizmente, né? Se nós baixamos as guardas, isso cresce. É que nem quando você vai plantar algo, né? Daqui a pouco eu vou falar das sementes e das raízes, porque a passagem também está falando. Você quer plantar, por exemplo, uma hortaliça, uma verdura, quer cultivar tomate, quer plantar abóbora, alguma coisa saudável e orgânica, por exemplo, num quintal grande, num terreno vazio. Você joga uma semente boa e muitas vezes você tem que ir lá jogar um pouquinho de água, né? Você tem que cuidar, você tem que dispor ali alguma atenção. Mas a bendita da tiririca, não sei em outras regiões do Brasil o que chama, tiririca para nós é uma praga que nasce nos terrenos baldios, né? Nos quintais, que é uma praga que ela se nasce sozinha, se multiplica. A hora que você vê, dominou tudo e você arranca, ela nasce de novo. Tem que arrancar bem pela raiz, né? Eu lembro quando eu era criança, adolescente, né? Meu pai comprou um terreno novo, uma casa, na verdade, e nós iríamos construir. E ele me pediu para arrancar essas tiriricas lá, né? Eu já adolescente, crescendo, ele falou, vamos pegar esse grandão aí, né? E dar uma tarefa para ele. E eu arrancava, só que eu inocente, eu não sabia, eu não arrancava tudo, dava trabalho arrancar pela raiz. Então eu arrancava por cima e depois meu pai falou, depois eu te dou ainda um dinheirinho, né, tal. Arranquei, deu 2 dias a tiririca lá, voltando quase. 2 dias não, né, um pouquinho mais. Mas por quê? Você tem que arrancar pela raiz, tinha um enxadãozinho, né? Daí meu pai foi lá comigo e falou, olha, eu vou te dar um desconto porque você não sabia, eu também não falei. Mas é assim que arranca a tiririca. Meu pai tinha uma batida forte, bonita, com enxadão assim.
já arrancou na raiz, falou, tá vendo? E ainda afunda mais um pouquinho, que a bendita da tiririca se esconde na terra, né? Para dizer que aquilo que não é bom, gente, parece que nasce sozinho, né? Agora, aquilo que é bom você tem que cultivar. É como dizia aquela frase, né? Que Deus é tão educado que ele bate na porta e espera você abrir. O diabo não, ele já entra na brecha. Você nem chamou, ele já veio, né? Então a gente tem que ficar atento e não deixar o nosso pior falar mais alto. Não cair nessa zona de conforto relacional. Procurar paz também significa dar o meu melhor. Também significa domesticar o meu orgulho, o meu egoísmo, não deixar isso, sabe, me levar para lugares nos quais eu não posso estar. E você sabe que a paz é uma construção, são pequenas atitudes, são inclinações que a gente tem que alimentar para essa paz, essa comunhão, para o ambiente se tornar cheio de harmonia. Talvez você está vivendo um ambiente sem harmonia hoje, mas construa a paz, deixa passar o que já passou, releva um pouquinho as coisas. Tem gente que tem uma sensibilidade tão grande, ela não esquece a mágoa, faz 30 anos. Será que você é tão importante assim? Jesus foi apedrejado, assassinado e no alto da cruz falou, Pai, perdoa-lhes, acabou. E você está até hoje, com todo respeito à sua dor, filho, filha, cultivando isso? Não dá. Você está andando para trás, é você mesmo, não dá. Continuando no versículo. Cuidai para que ninguém fique privado da graça de Deus, né? Isso é óbvio, você promovendo a paz, você vai possibilitar que as pessoas não sejam privadas da graça e da bondade de Deus. E depois, a última parte que eu achei fantástico, que nenhuma raiz venenosa cresça no meio de vós, tumultuando e contaminando a muitos. O que muitas vezes faz a gente perder a paz e se tornar pessoas que promovem guerra, conflito, discórdia ao invés de promover a paz? As raízes venenosas dentro de nós, que crescem e contaminam. E você sabe que essa metáfora da raiz, ela é muito fantástica. Por quê? Você vê a raiz? Na maioria das vezes não, salvo quando acontece muito esporadicamente uma árvore grande plantada debaixo do meio-fio, tem raízes grandes que estouram o meio-fio, mas isso é uma entre 100, né? Na maioria das plantas e hortaliças você não vê a raiz, está escondido. Mas aquela raiz é responsável por todos os frutos. É responsável pela vida da árvore, é responsável pelas folhas. A raiz está ali no solo, aurindo as vitaminas, extraindo a umidade, dando vida à árvore. E muitas vezes os nossos frutos são ruins. Muitas vezes, filho, filha, os frutos da nossa vida, das nossas palavras, das nossas atitudes, nos nossos relacionamentos, são ruins porque as raízes dentro de nós estão podres, amargas, destruídas. Então, muitas vezes, quando você vê muita amargura dentro de você, saindo de dentro de você, nas palavras, você tem que se perguntar, e perguntar a Deus em primeiro lugar. Qual é a raiz que está gerando isso, Senhor? Quem trabalha com frutas, quem trabalha com árvores, sabe muito bem do que eu estou falando. As doenças mais letais, gente, para uma árvore são aquelas que começam na raiz. Porque as que começam no galinho, você pode até cortar, você pode tratar, mas na raiz, elas são letais, muitas vezes. No meu livro Conquistando a Liberdade Interior, que eu lancei em 2015, o subtítulo do livro é Curar as Raízes da Própria História. Eu insisti muito nisso, né? E nesse livro eu usei essa passagem. Eu descobri o seguinte, que aquilo que a Bíblia da CNBB traduziu como raízes venenosas, a palavra original do grego era pikria, que queria dizer raiz amarga ou raiz de amargura. Foi traduzido como venenosa, os tradutores da CNBB optaram por isso. Mas que nenhuma raiz de amargura cresça dentro de vós. Por quê? Porque ela contamina e ela tumultua. Presta atenção. A amargura é algo que destrói a nossa vida e ela contamina tudo na nossa vida. Uma pessoa amarga, ela tem todas as áreas da sua vida contaminadas. Todas. Ela não consegue enxergar coisas boas nos outros, em si mesma. Ela não consegue construir bons relacionamentos porque ela é facilmente ofendível, né? Estou usando outra palavra aqui, conjugando de maneira diferente. Ela se ofende com facilidade. Você percebeu que tem pessoas que se ofendem com tudo. A pessoa é de vidro. Muitas vezes a pessoa tem uma raiz de amargura no coração, né?
E a palavra pecria do grego, uma outra tradução para ela, que é a palavra amargura, seria algo que tem a superfície pontiaguda, vou usar aqui a caneta, que é atingido como se fosse uma flecha, lançado como se fosse uma flecha. E quando atinge uma superfície, por exemplo, o coração, essa flecha, ela espalhava, ela liberava um odor podre horrível. Olha só o que queria dizer a palavra amargura na Bíblia. E é isso que acontece. Às vezes a gente não consegue promover a paz nos nossos ambientes, no nosso casamento, porque a gente está amargo. E eu não julgo você, tá? Eu entendo a sua dor, eu respeito, mas não dá para você ficar cultivando isso. Não dá. Isso está te fazendo mal, isso está destruindo a sua alegria. Porque uma pessoa amarga, ela não é feliz e ela faz todas as pessoas infelizes por onde ela passa. Sabe? Ela semeia esse cheiro ruim por onde ela passa. E eu vou ser sincero com você, filho, filha. A vida é tão curta para a gente se amar. A vida é tão curta para a gente escolher cultivar ódio. A vida é tão curta para a gente escolher ficar preso no ressentimento. Faz esse favor para você mesmo, para você mesma. Decida-se a arrancar, como eu tive que aprender a arrancar tiririca, como meu pai me ensinou, né? Arrancar pela raiz a amargura. E mais uma vez eu digo, talvez você nem entenda, mas pergunte para Deus. De onde vem essa amargura? Talvez você precisa voltar na sua história e perdoar alguém. Talvez você precisa perdoar a você mesmo, a você mesma. E isso aqui eu digo com conhecimento de causa, porque nesses meus quase 12 anos de ministério sacerdotal, eu trabalho muito com cura interior, com pessoas que têm problemas emocionais profundos, psíquicos às vezes também, né, como a depressão, a ansiedade. E o que eu percebo? Que muitas vezes nos amarga. Em primeiro lugar, raiva reprimida. Em segundo lugar, mágoas não superadas. E terceiro lugar, sobre isso eu quero falar, frustrações não integradas, não bem administradas, não superadas. Por exemplo, a pessoa que é infeliz consigo mesma e não se perdoa. Eu queria nessa idade ter conquistado tal coisa, eu queria ser mais magra e não sou, eu queria ser mais jovem e não sou, eu queria ser mais bonita e não sou. Às vezes são padrões, sabe, até banais, mas que a pessoa traçou como uma meta importante de vida. Eu queria que o meu casamento fosse melhor e não é. Então a pessoa não aceitando a sua realidade, ela começa a se amargar, sabe? Eu sei que às vezes a realidade é dura, né? Mas a gente também tem um padrão de idealização, né, das coisas muito alto às vezes. Então essa frustração, ela vai amargando a gente nem percebe. A pessoa amarga, você vai percebendo assim pelos comentários, né, pelas coisinhas que ela vai soltando, né? Ela está infeliz com ela mesma. Como eu dizia aqui na terça, né? Às vezes o comentário negativo que fazem de você está externando o que a pessoa traz dentro de si, né? A pessoa amarga, muitas vezes a amargura vem dessa frustração consigo. Eu queria ganhar mais, eu queria ter uma vida diferente. Mas filho, essa é a vida que você tem. Essa é a vida. Então a gente tem que entender, sabe? E olhar para dentro de nós com honestidade. Porque se nós olharmos para dentro de nós com honestidade, nós vamos, pedindo a Deus, óbvio, perceber onde estão essas raízes de amargura e trabalhar para a cura dessas raízes em Deus. Através da oração, através da adoração ao Santíssimo. A consciência de si já é metade da cura, né? De onde vem a raiz? Porque a pior coisa é uma pessoa que tem uma raiz de amargura, está produzindo frutos ruins e não percebe, acha que está abafando, né? Eu tenho compaixão dessas pessoas, porque elas estão infelizes. E tenho compaixão de quem convive também, né? Porque não é fácil. E outra coisa que eu fui percebendo ontem, se preparando esse momento, é que a amargura, ela é um cultivo, sabe? A amargura, ela é um processo. Por exemplo, teve uma mágoa, eu não me senti amado, não me senti respeitado. Aí eu não soube lidar aquilo e fui guardando, né? Pior coisa é você guardar, a raiz fica escondida na terra, né? Você guardou. Tem que trazer à tona, vai buscar confissão, vai buscar aconselhamento, vai buscar oração de cura interior, vai buscar terapia, mas às vezes a gente guarda, né? Então aquilo vai crescendo. E o amargurado, o amargo, a amarga, ele tem sempre o mesmo hábito, um padrão de comportamento, né?
que é sempre repetir o motivo da sua amargura. Contar, recontar e tricontar. E assim ele vai alimentando o ciclo amargo dentro de si. Ele vai confirmando para ele mesmo o quanto ele é coitado, quanto ela é coitadinha, quanto ele foi injustiçado. Junto com a amargura vem o ciclo da autopiedade, né? A pessoa que tem dó de si. Veja como eu sofro. Veja como ninguém me ama, ninguém me quer. Esse recontar, esse contar, sabe? Novamente a amargura, você está alimentando o ciclo da amargura. Você está alimentando. Às vezes você nem percebe, né? Mas nossa, não. E às vezes é uma coisa que aconteceu que você traça isso como um padrão de comportamento. Não vou na igreja porque um padre me tratou mal. Padre na sua cidade tem 30 talvez, tem 7, tem 2. Vá em outra igreja, né? Mas às vezes a gente deixa aquilo que nos feriu em um momento determinar a nossa vida. Você acaba sendo definido por aquilo, né? E mais, às vezes a gente pega algo que nos feriu e transforma aquilo em um padrão de comportamento. Ou seja, a gente se torna aquilo que nos feriu, ferindo muitas pessoas da mesma forma como fomos feridos. Isso é injusto. Se você está sentindo a dor daquela ferida, não queira se tornar essa mesma flecha que destila fedor, coisas ruins sobre os outros, né? Como a raiz da palavra amargura diz, né? É preciso olhar para dentro de si com honestidade. Perguntar, de onde vem, Senhor? Por que eu estou assim? Como uma história esses dias que eu ouvi, que me chamou muita atenção, num vilarejo na China oriental, né? Ali subindo quase para o lado da Rússia, na região da Sibéria, na qual existiam ali uma espécie de índios próprios daquela região, não como os nossos índios aqui, claro, nativos ali da região, né? E num vilarejo muito tranquilo, que tinha uma água cristalina, conhecido por ter uma água potável ao extremo, né? De repente, as pessoas dali começaram a tomar água e passar mal. Dois idosos vieram a falecer, né? E todo mundo ficou intrigado. Daí as pessoas da cidade mais próxima ali, os especialistas de uma universidade, de uma cidade grande próxima, foram lá para pesquisar a água. E pesquisando a água, não acharam, sim, no primeiro momento, nada ali na água. A água continuava cristalina, a água continuava com aparência de potável. A gente não achou nenhum problema e tal. Mas um dos pesquisadores falaram, vamos subir a montanha, ir até a nascente para ver, talvez tenha alguma coisa na nascente. Subiram lá, subindo a montanha, descobriram que lá na nascente tinha um animal morto. E morreu, caiu ali dentro do poço, da nascente, né, da água, da mina que minava a água para baixo, e ficou justamente apodrecendo. Imagina, que até ruim pensar, né? Mas daí eles foram, tiraram o animal, pediram, jogaram um produto na água e falaram, olha, por um dia vocês não vão beber daqui, vocês podem ir à cidade, comprar água mineral, fazer alguma coisa, outra cidade, né? Ou aqui no mercadinho. Depois de 1, 2 dias estava regularizado, sabe? Mas se não tivessem ido à raiz, à fonte da água, muitas pessoas talvez morreriam, porque imagina, um animal em decomposição, né, gente? Muitas doenças, bichos, contaminação, né? Muitas vezes você tem que fazer como esses especialistas. Pedir ao Espírito Santo, vem comigo na nascente, na raiz do meu interior. O que está em desordem aqui, Espírito Santo? Por que eu estou me tornando essa pessoa assim? Por que eu estou tão amargo? Por que eu estou com esses comentários? Por que eu estou tão sem esperança? A amargura rouba a nossa esperança, né? Você não consegue crer que nada vai dar certo. Por que eu estou tão apagado, sem brilho, sem luz, né? Eu preciso pedir ao Espírito Santo. Porque uma pessoa que tem um animal podre na raiz, na fonte, uma mãe amarga, educa muito mal os filhos, não consegue construir a paz, não consegue procurar a paz com todos. Um pai amargo é muito ruim, faz a família sofrer, faz a esposa sofrer. Um padre amargo, meu Deus, que mal que faz para uma paróquia, não deixa ninguém fazer nada, não reza e não deixa os outros rezarem, né? Na paróquia, faz muito mal. E você que é pai e mãe, por exemplo, os seus filhos estão olhando para você. Eles vão reproduzir muito do seu padrão de comportamento. Se você é uma pessoa, os seus filhos estão olhando para a forma como você trata os outros, para a forma como você administra a sua raiva, como você expressa isso. Você tem que procurar a paz, construir um ambiente de paz também com seus filhos, na sua casa, sabe? E outra coisa
que fazer quando você percebe que de fato há uma raiz de amargura? Claro, reze para chegar à fonte. Talvez não tenha um gatinho morto lá, talvez tenha um hipopótamo morto na nascente de água. A nossa vida é difícil, né, gente? Temos feridas, temos nossa história, as traições, as coisas lá da infância, às vezes, né? Como nos afetam. Mas é levar Deus para essas realidades. Batizar essas realidades no amor de Deus, as raízes no amor de Deus. Sabe, é mergulhar em si com Deus. E é aquilo que Santo Afonso também dizia, outra coisa que é essencial para nós combatermos a raiz da amargura em nós. Aprender, num primeiro momento, retardar a ira, né? Sêneca dizia que não há homem mais sábio ou mulher mais sábia do que aquele que retarda a ira, que não age no ímpeto, primeiro momento, mas retardar a ira e, dizia Santo Afonso, perdoar logo. Retarda a ira no primeiro momento, não fala o que já veio na cabeça, espera baixar, mas depois também não fica cultivando aquilo dentro de você. Perdoar logo. Porque o que é uma raizinha no chão de uma tiririca pequena? Não é nada, você chega lá e arranca, mas o que é uma tiririca de 1 metro? Né? Como eu não me recordo como eles diziam antigamente, aquele mato que cresce tinha um nome. Não me recordo, não sei se vocês vão lembrar. Um mato, tipo uma tiririca que crescia, né? Eu esqueci o nome. Também se você pega a raizinha pequena, arranca é fácil. Agora com 1 metro, 2, é mais difícil, né? Vai exigir. Então, perdoar logo, dizia Santo Afonso. Primeiro momento, você retarda a ira. Segundo momento, você já luta para perdoar logo. Ah, mas ele não merece. Não importa, você merece. Você merece não ficar carregando esse peso. Você merece não ficar bebendo água podre, um cadáver em decomposição. Então, perdoa logo. Perdoar logo. Sabe? Aconteceu, já procura perdoar. Porque, sobretudo quem tem determinados tipos de temperamento, né? Se você não perdoa logo, aquilo vai crescendo dentro de você e a gente liga o botão do remoer, né? Ele vai remoendo. Remoer é uma praga, o ressentimento. Tudo que tem esse prefixo re no português significa fazer de novo uma coisa que você estava fazendo já, né? Remoer, ressentir. Olha, a energia que você gasta nessa amargura, a energia que você gasta remoendo tudo isso rouba de você uma energia que você podia usar conquistando seus sonhos, aprendendo uma nova aptidão, amando seus filhos, aprendendo uma língua, não sei, rezando, se santificando. Tudo isso que o padre falou tem a ver com a santificação. Se você não procura a paz com todos, se você não cura as raízes de amargura, se você não arranca as raízes venenosas, raízes de inveja, de cobiça, de maldade, você não vai ser santo. Por quê? Porque você não vai ver Jesus no outro, você não vai amar como Jesus amou e ama, e você vai ferir Jesus ferindo o outro. E ferindo-se a si mesmo, obviamente, também, né? Eu tenho certeza que essa palavra está mexendo com muita gente. Tenho certeza que Deus colocou muitas coisas no avesso aí dentro de você. E não tenha medo. Deixa Ele mexer. E, mais uma vez, encerro dizendo, a vida é muito curta para você viver amargo. Para você viver com dó de você mesmo. Até quando? Para, filho. É possível viver diferente, é possível ser feliz. É possível recomeçar. Nós te pedimos, Espírito Santo, vem sobre nós, vem nos revelar quais são as raízes de amargura dentro de nós, as raízes envenenadas, as raízes de inveja, de cobiça, de maldade. Vem revelar onde isso começou e vem curar o nosso coração na fonte, Espírito Santo, na raiz. Faça com que nós deixemos passar o que já passou. Faça com que nós saibamos virar a página. Eu sinto que o Senhor me dava a imagem de um coração sangrando. O Senhor está curando muitas pessoas que estavam com o coração sangrando. O que te deixou magoado e amarga, foi algo muito sério. Eu respeito a sua dor. Mas Deus está mexendo para curar. Entrega para o Senhor essa dor. Entrega para o Senhor essa mágoa, esse ressentimento. Talvez envolve até o assassinato de alguém, o erro médico que matou sua mãe, seu pai, sua esposa. Mas o Senhor está pedindo entrega para que você viva feliz. Quando você deixa a amargura embora, a alegria volta para o seu coração. O Espírito Santo está agora arrancando muitas raízes de medo, de ansiedade, de tristeza, de amargura e ódio, cobiça e inveja do coração de muitas pessoas. Pessoas estão sendo purificadas
Tá doendo, porque arrancar uma raiz é abrupto, é duro. Maneira. Mas é o que o Espírito Santo está fazendo em você agora.